Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Inspiração Semanal, o seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para construir uma vida feliz de verdade. Esse, então, é o nosso encontro do Inspiração Semanal, nossa live semanal para entender qual que é a consciência e a energia da semana e como a gente pode se beneficiar da energia dessa semana exclusivamente. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é o que você pode aprender com os anjos. Vou colocar aqui, a gente está na Parashá de Bamidbar, que é o livro de Números, e na verdade é a primeira Parashá, ou seja, o primeiro capítulo do livro de Números. Então, Bamidbar, o que você pode aprender com os anjos. E aí, quem quer saber, né? O que você pode aprender com os anjos? Pessoal, vocês devem ter reparado que eu tenho uma cadeira extra aqui do meu lado. E isso é porque a gente vai ter uma participação especialíssima do Dudu, meu marido, que vai falar também um pouquinho sobre a visão dele em relação à Parashá dessa semana. Então, juntos a gente vai falar sobre o conhecimento dessa semana. Daqui a pouquinho ele tá chegando. E enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas a vocês e também falar algumas coisas importantes sobre o que é a Kabbalah, por que a gente está aqui. E eu sempre falo sobre isso porque muitos de vocês estão chegando aqui. Constantemente temos novas pessoas acompanhando aqui o meu perfil, querendo aprender a Kabbalah, estudar essa sabedoria, né? Então, para você que está chegando, já coloca aqui nos comentários se você é novo ou nova por aqui. E o que a gente faz então, né? No início da semana, a gente tem esse costume de se encontrar aqui no Instagram para poder estudar sobre a Parashá da semana, ou seja, o capítulo da semana. E esse capítulo da semana eu não tiro ele da minha cabeça. Na verdade, esse capítulo ele está sendo estudado no mundo inteiro por cabalistas que estudam a energia da semana. E aí, através desses estudos do capítulo específico da semana, que é o capítulo que está sendo estudado, como eu já falei, por muitas pessoas no mundo inteiro, ou seja, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. E através das histórias a gente vai buscando entender o que é a Kabbalah dessas histórias. O que eu quero dizer com isso? Então, para quem tá chegando aqui, sejam bem-vindos pela primeira vez, muito bom receber vocês aqui. Então as histórias, quando a gente fala, né, mais cedo eu tava respondendo um story de uma pergunta que me fizeram, por que muitos conhecimentos da Kabbalah não estão escritos diretamente na Torá, né? Porque a Kabbalah existem dois formatos de revelação dessa sabedoria, que é a sabedoria da Kabbalah. Um formato é o formato codificado, que são as histórias da Torá, e as histórias da Torá têm muitos e muitos e muitos significados que estão ocultos. Esses significados ocultos a gente chama de Kabbalah, de Torá oral, que é a Kabbalah, ou seja, o que é que tem por trás dessas histórias, o que essas histórias têm para falar sobre a nossa vida. E da onde vem essa Torá oral? Ela vem sendo passada numa linhagem de milhares de anos de mestre para aluno. Então, muito da sabedoria da Kabbalah não está escrita. É o quê? É a interpretação nas entrelinhas. E essa interpretação nas entrelinhas fala sobre significados que a gente vai entendendo ao longo dos nossos estudos. Ou seja, tem muitas histórias da Torá que a gente entende o significado por trás depois de você já ter uma base. Você vai ouvindo uma interpretação, um significado. O que é que significa deserto, por exemplo, que a gente vai falar hoje? O que é que significa isso? O que é que significa deixar a casa dos seus pais? Isso também está representado no que a gente vai falar hoje de Kabbalah sobre a Parashá dessa semana. Então a gente vai pegando todas essas histórias e a gente vai puxando as entrelinhas e aí a gente encontra o que é a Kabbalah. Agora, esse é um conhecimento que vem da nossa cabeça? Não, esse é um conhecimento que, primeiro, a gente busca essas interpretações em textos de cabalistas, em ensinamentos de cabalistas que vão passando essa sabedoria há milhares de anos e tem a nossa inspiração do momento, obviamente. Por que eu escolho uma interpretação ou um viés e não outro? Isso tem a ver com o meu momento de conexão daquela interpretação. Então, é uma mistura
de coisas, vamos dizer assim, né? Que é o que te inspira, o que tem a ver com algo que você viveu. Hoje, por exemplo, eu vou contar pra vocês um episódio de uma coisa que aconteceu comigo alguns dias atrás, que também me inspirou muito em relação a paraxá dessa semana, ou seja, a energia dessa semana, e a gente vai costurando esse monte de coisa pra quê? Pra entender qual que é a energia, qual a oportunidade que a gente tem essa semana pro nosso desenvolvimento pessoal, pro nosso desenvolvimento espiritual. Então, gente, é isso. Quero dar as boas-vindas ao meu marido, Dudu, que tá chegando aqui. E ele vai participar do nosso papo pela primeira vez aqui. O Dudu tá entrando em live comigo. Então, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ael. Muito feliz de estar aqui presente com vocês nessa live. Um assunto tão inspirador e estreando em lives, né? É verdade. Maravilha, muito bom. Hoje, então, a gente estava conversando, o Dudu me ajudou a pensar num tema, inclusive qual seria o tema, ele que deu a ideia e fez muito sentido com o que a gente quer falar com vocês, que é o que a gente pode aprender com os anjos, o que você pode aprender com os anjos, né? Esse é o nosso tema de hoje. Super legal, muito inspirador, a gente teve uma conversa anterior também incrível, então estou super empolgado em estar aqui, pessoal comentando, olá pessoal, boa noite mais uma vez, o meu fluir. Grande Wanderson, um abração aí para você, que maravilha estarmos juntos nessa noite aqui, nesse dia. É isso aí, que bom. Então, gente, vamos direto ao assunto aqui com o tema da nossa live. Essa live vai ficar gravada, depois a gente também sobe ela lá no YouTube. Então, vamos começar entendendo sobre a paraxá em si, né? Bom, a paraxá é o capítulo, certo? Obrigado, Thiago. O Thiago mandou você já ver. Amor, vamos focar no conteúdo, porque tem gente que vai ver a gravação Maravilha, depois. Então, por isso bom. que a gente vai... Vamos focar no conteúdo aqui. E aí, pessoal, depois se vocês quiserem mandar mensagem no direct, aí o Dudu também responde, tá? Só para o pessoal que vai assistir não muito ficar bom. um monte de conversa. Vamos em frente. Então, pessoal, é o seguinte, a paraxá dessa semana é a paraxá Bamidbar. E Bamidbar é a primeira paraxá do novo livro. O novo livro já chama Bamidbar, que é o livro de números. A gente acabou de terminar o livro de Vaikra. E agora a gente então entra na paraxá de Bamidbar, que fala muito sobre o deserto, o que está acontecendo nessa paraxá e também nesse livro. São muitas coisas, mas muito fala-se sobre o período do deserto, porque a palavra Bamidbar significa deserto. Então a gente quer entender o que é que significa esse deserto, o que é que significa estar nesse deserto, e o que tudo isso tem a ver com anjos, e o que a gente pode aprender com os anjos e com o deserto. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar, certo? Bom, a história em si, claro que a história ela é muito longa, a gente vai focar em, como eu sempre faço aqui com vocês, são alguns pontos que são assim fundamentais para a gente entender a energia dessa semana. A paraxá, ela fala sobre, bom, tem um monte de contagem dos israelitas, tem muitos vieses, mas a gente vai pegar um em especial, que é a numerologia da palavra Bamidbar, a gematria, ou seja, qual é o valor numérico dessa palavra, que é Bamidbar. Bamidbar tem o valor numérico de 248. E 248 também é o valor numérico da palavra Avraham. Avraham, que é o patriarca e que é um nome muito importante, é um dos primeiros grandes cabalistas que existiu no mundo. E Avraham Avinu, ele tem o valor numérico de 248. Então, o que os cabalistas falam pra gente? Uma forma de se estudar a Kabbalah é quando você extrai o entendimento de duas palavras que têm o mesmo valor numérico, elas têm uma relação. E não só elas têm uma relação, como elas têm um ensinamento espiritual pra gente, pra nossa vida. Então, pra gente entender Bamidbar, a gente quer entender Abraão. E Avraham, ele tem uma história. A história de Abraão é que ele teve um entendimento sobre o Criador, sobre Deus, sobre as leis universais desse mundo. E Abraão, nesse momento, ele entende que existe uma única fonte de tudo que existe, que é o Criador. Quando ele era muito pequeno, né?
Ele, na verdade, era um pouco... ele não era criança mais, mas ele já estava na casa dos pais dele, ele já era adulto, e ele tem esse Quando ele quebra aquelas estátuas. Sim, ele quebra as estátuas do pai dele. Ele é bem pequenininho, né? E aí ele ele tem essa visão de que só existe um único Deus. E aí, a partir desse momento, ele começa a mostrar e ensinar para as pessoas, ele quer transmitir essa consciência, esse entendimento de que só existe um Deus. E aí, o que acontece? Chega um momento que o Criador fala com ele, ele tem 70 anos de idade, e ele fala: Abraão, o seu lugar não é onde você está. E ele morava na casa dos pais dele. E aí o Criador fala: você tem que sair da casa dos seus pais e você precisa lech lechá. Isso é outra paraxá, inclusive. Lech lechá significa que é você sair de si mesmo. E eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E ele não sabia para onde ele deveria ir nesse momento. Então ele vai, ele confia e ele entra no seu próprio deserto. E é exatamente no momento que Abraão entra nesse estado e ele confia no Criador e ele fala: eu vou, mesmo sem saber para onde, é que ele tem uma das maiores oportunidades da vida dele quando ele chega no deserto, que é poder viver o grande propósito dele, que é levar a sabedoria da Kabbalah para todos que quisessem escutar e aprender. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir, né, do Dudu e convidar ele aqui a trazer as reflexões dele, é o quanto que na nossa vida é importante a gente sair desse lugar conhecido, sair da nossa zona de conforto, né? O grande propósito da vida de Abraão, ele foi viver, não foi lá atrás, foi muito depois, com 70 anos de idade, quando ele sai da casa dos pais dele. E o Criador fala: esse lugar não é bom para você. Ficar aí não é um ambiente favorável para você. Vai! Lech lechá, saia de si, saia da sua casa e vai. Para onde ele não sabe. E aí ele entra então nesse deserto. O que acontece quando a gente está nesses momentos de deserto? Ele confia e vai, né? Pois eu lembro que a gente estava falando desse paralelo da zona de conforto em oposição à zona de milagres, né? O deserto, muitas vezes, vai ser o lugar que a gente mais vai crescer e que a gente mais vai sentir a presença e a voz do Criador, enfim, de Deus, essa força maior. Cada um também tem a sua forma de se relacionar com isso. E muitas vezes a gente precisa sair, confiar na nossa intuição, conectada com a nossa alma, e sair de muitos lugares, né, que de fato não estão, talvez por algum tempo esses lugares nos fizeram crescer, mas a partir de um certo ponto eles não nos fazem mais crescer. Eles estão nos amarrando, ou nunca nos fizeram crescer, mas por algum motivo, ou às vezes por vários, você se sente ou vivenciou aquele ambiente, né? Então eu acho que essa reflexão muito importante, e eu tenho aqui também me lembro de várias situações da minha própria vida, né? De quais são eventualmente lugares, situações que a gente precisa sair para que a gente possa de verdade estar na zona de milagres. Né? E lembro também aqui de um paralelo muito importante. No lugar errado, isso pode se referir a nós, pode se referir a alguma coisa que você faça. No lugar errado não vale nada. Ou não vale nada pode ser um pouco extremo, mas vale muito menos. Ou às vezes pode até não valer nada. Mas no lugar certo, vale tudo. Isso vale para nós ou vale para qualquer coisa que nós façamos na vida. No lugar certo, vai valer tudo. Vai ter o seu verdadeiro valor. No lugar errado, não vai valer nada ou vai valer muito menos do que verdadeiramente vale. Ou seja, você com seus talentos, com seu conhecimento, você no lugar errado, muitas pessoas talvez não vão nem valorizar os seus talentos. E às vezes você como pessoa, né? Você como pessoa. Relacionamentos também, isso pode, né, tem uma infinidade de... Exatamente.
Agora, você no lugar certo, compartilhando seus talentos, seja na empresa certa ou na carreira certa, ou no grupo certo de amigos que tem uma afinidade de valores com você, ou num relacionamento certo, o seu valor, ele é muito mais estimado. O nosso valor, ele é inestimável, ou seja, independente de onde você está, o seu valor é o seu valor. Ele floresce, né? Mas quando você está no lugar também. certo, o que acontece, assim, independente se você está no lugar certo ou não, seu valor continua sendo inestimável para o Criador. Sim, e para você também, né? Mas quando você está no lugar certo, o que acontece é que é como se florescesse, como você disse, né? Você no lugar certo floresce. Quando você está no lugar certo, as coisas fluem, você consegue muito mais expressar a tua essência. Exatamente. Certo? Então, isso que o Dudu estava falando, né, desse momento de Abraão, Abraão, que tem muito a ver com a paraxá dessa semana, né, que a gente está falando de Bamidbar, Abraão, ele faz um movimento de entrar nesse lugar, que é o lugar do deserto. E esse lugar de deserto na nossa vida, muitas vezes, você estar num lugar em que você não sabe que lugar vai ser esse. Só que só se você for para esse lugar desconhecido, que muitas pessoas nem fazem esse movimento, e esse que é o grande problema, mas só quando você estiver no lugar desconhecido é que você vai receber as respostas, é que você vai saber exatamente qual é o seu propósito. Qual que é o problema que muitas vezes a gente enfrenta? É que a procrastinação, o medo de sair, né? O medo de lech lechá, ou seja, o medo de você sair dos lugares conhecidos, é exatamente o que impede você de saber a sua potência. Exatamente. A gente não vai ver a nossa potência se a gente estiver no lugar errado. E estar no lugar errado significa você estar no lugar onde, ao invés de você crescer e florescer, você se encolhe, você se oculta da vida, você se apequena perante o seu poder e o seu potencial. Então, muitas vezes esse lugar, essa escolha de sair do seu conforto, ela não é fácil. Mas o que acontece com Abraão, que fala muito sobre a energia dessa semana, porque a gente está falando desse deserto, né? Para entender Bamidbar, então a gente precisa entender o caminho de Abraão. E o caminho de Abraão é exatamente essa fé que a gente estava conversando antes da live. É a fé de você não saber o que vai acontecer exatamente, mas você confiar que se você está num lugar e esse lugar ele está estreito, se você não sente inspiração em algum lugar ao qual você pertence temporariamente, atualmente na sua vida, se você não está feliz no seu trabalho, com alguma dinâmica na sua vida, em algum tipo de relacionamento, em algum ambiente, então você precisa sair. E mas eu não sei para onde eu vou, eu não tenho clareza, o que vai acontecer, eu não sei. Você não vai saber. E a verdade é exatamente que quando você não souber e quando você estiver se esvaziando dos medos e você falar, eu vou confiar, eu vou colocar essa fé, eu vou dar mais um passo, é ali onde as respostas vão chegar, muitas vezes, para nós. Porque e muitas vezes também a zona de conforto, ela nem é impossível às vezes você crescer, porque o deserto, ou seja, quando você também enfrenta desafios, né, os desafios, eles têm essa força motriz intrínseca, né, de fazer você crescer. Então, muitas vezes a estrutura necessária que você precisa para crescer é exatamente a estrutura do deserto, né? Que você estava falando. Exato. O que acontece, né, no deserto? No deserto é esse lugar que ele é árido, que ele é vazio, que você não vê o fim, você não vê o começo, né? Você tem que muitas vezes abrir mão do controle. Do conforto. Confiar, né? Você precisa confiar. Confiar no processo. Essas todas são características de deserto. E ao longo do deserto, também, quer dizer, você, de uma certa forma, vai passar por situações que vão chacoalhar as suas decisões, né? E muitas vezes a gente tem que ser firme para manter as nossas decisões e seguir firme. Às vezes é aquela subidinha que precede o oásis, né, no deserto. Exatamente. Ou tem aquele desenho daquele cara com a machadinha, né? Que faltava só mais uma machadinha assim para ele chegar
que ele tá cavando você tá falando da caverna, né? Ele tá cavando, não sei se vocês já viram essa imagem, aí aparece que ele só falta uma machadinha pra ele quebrar a parede ali da caverna e ver a luz, né? E às vezes a gente desiste exatamente. Tem uma foto que é dos diamantes também, que ele vai com a machadinha e tal. Mas é isso, esses diamantes, né? O diamante da nossa própria lapidação pessoal, né? Que também precisa de perseverança, de resiliência, né? Que é também a história da lagosta, né? Mas aí é uma outra história. Não. Tem muitas histórias, Se né? deixar, a gente vai abrir um monte de exemplos, mas eu não sei quanto ele sabe. A história da lagosta é uma história muito legal também. Amor. Mas a gente deixa para uma próxima vez. Porque senão ninguém Vamos vai continuar. entender nada. Aguardem a história da lagosta. Ai, meu para Deus. ver. Então, o fato é que quando a gente está no nosso deserto, nós não temos respostas, a gente vai se sentir perdido, o deserto ele é árido, então você não tem controle, você não vê o começo, você não vê o fim. E é exatamente o deserto que Abraão entrou, e é onde, no deserto, ele conseguiu viver o potencial dele. O que acontece? Por que ele conseguiu viver o potencial e o propósito dele? A grande missão que Abraão tinha não era somente entender e ter fé em Deus, ou seja, não era só entender que existe uma força, que existe uma fonte criadora de tudo que existe nesse mundo, mas a grande missão dele era combinar a fé com a ação e uma ação específica. O que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente fala que a gente tem fé, mas se você tem fé, você caminha. E muitas vezes a gente diz que tem fé, a gente não dá um passo. Por quê? Você fala, não, eu só vou agir se eu tiver certeza e se eu tiver clareza do que eu tenho que fazer, de tudo que vai acontecer. Só que o que vai te preparar e o que vai tirar dos seus olhos as vendas é se você estiver no movimento, se você estiver no meio do deserto. Então, o que acontece com Abraão? Ele vai para esse deserto e aí ele cumpre o grande propósito dele. Ele uniu fé com ação. Primeiro, quando ele sai da casa dos pais dele, e ele vai Lech Lechá para algum lugar que ele não sabe para onde é, que o Criador simplesmente fala para ele e ele não sabe para onde ele está indo. E aí, quando ele está no deserto, ele monta a sua tenda. Ele é casado com Sará e ele tem uma grande parte da missão de Abraão, que é ensinar essa sabedoria espiritual para todos que quisessem aprender. E aonde que ele faz isso? No deserto. Aonde? Na sua tenda. Na tenda que ele construiu dentro do deserto. Dentro do deserto não, né? No deserto. Então isso é uma parte muito importante, que ele só conseguiu viver o propósito dele quando ele tomou esse movimento e no meio do deserto ele tinha todo o conhecimento da sabedoria da Kabbalah e as pessoas vinham dos 4 cantos do mundo para aprender essa sabedoria com ele e ele ensinava para todos aqueles que quisessem. Esse é um ponto muito importante e também fundamental do porquê nós estamos aqui hoje aprendendo a Kabbalah. Porque Abraão teve essa fé e essa ação. Então eu pergunto para vocês, né, e queria ouvir também o que o Dudu pensa sobre isso, é assim, aonde na sua vida te falta esse tipo de fé? Não é só a fé que você diz que tem, é a fé combinada com a ação que você talvez ainda não está vendo resultados, porque você precisa da fé, da ação e da resiliência para permanecer nesse deserto, para manter a sua busca espiritual. Criador, me mostra qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho que eu devo seguir. O quanto na sua vida você diz que tem fé, mas essa fé não está acompanhando a ação. Qual é a fé e a ação que você precisa ter em direção a esse deserto? Ou seja, em direção a sair de lugares onde você está no seu conforto, onde você não está crescendo mais, onde você não tem mais para onde, sabe, evoluir em certas circunstâncias. Qual é esse lugar que você tem que sair? Qual é esse deserto que você precisa entrar? Com essa atitude de fé. Pensa sobre isso. Alinhamento de pensamentos, sentimentos e ações também, né? Com certeza. Muito poderoso.
Isso é uma coisa importantíssima que a Kabbalah fala, né? Muitas vezes a gente diz que quer certas coisas, mas se você não tem esse alinhamento que o Dudu falou, entre pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, palavras, se a gente não alinha tudo, o universo acha que a gente é tudo doido, entendeu? Porque você pensa uma coisa, você sente outra, diz outra. Então, enquanto a gente não está em coerência em todos os nossos níveis de alma, pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, então a gente não vai ter manifestação de coisas que a gente deseja. Tudo tem que estar alinhado, em coerência. E foi exatamente isso que Abraão fez. E foi isso que levou ele a viver o propósito dele. E se a gente está aqui hoje aprendendo sobre a Kabbalah, é porque ele teve essa coragem. E um ponto importantíssimo, só para finalizar esse raciocínio, é que Abraão não foi só uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás. A Kabbalah ensina pra gente que todos esses nomes que a gente lê na Torá, na Bíblia, na verdade falam sobre aspectos nossos. Você tem, é como se você tivesse essa força de Avraham Avinu dentro de você, esperando você tomar uma atitude alinhada com ele, para que essa força seja ativada dentro de você. Então, no momento que você toma consciência do que na sua vida falta você sair do seu conforto, ativar a sua fé e agir, e você toma uma decisão de agir nessa direção, você ativa essa força de Avraham Avinu dentro de você, para que você tenha ainda mais potência na sua decisão. Então isso também é muito poderoso, né? Muito. Você falou só um adendo da tenda dos 4 cantos, né? Que traz também o significado da universalidade, né? Dos ensinamentos da Kabbalah, né? Exato. Isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que a Kabbalah ela precisa ser fechada, né, dentro de um caminho religioso. E a verdade é que desde o início, os ensinamentos da Kabbalah eles sempre foram para ser estudados e ensinados para todos que quisessem. Então essa sabedoria espiritual ela é uma sabedoria que fala sobre a nossa alma. Então ela não fala sobre um caminho único religioso, fala sobre um conhecimento da alma, do ser humano. Todos nós temos uma alma, independente de um caminho, de uma escolha ritualística, de um caminho religioso que uma pessoa possa decidir seguir. Como se a gente estivesse falando de... como se fosse um domínio público, né? Vamos dizer assim, porque é uma sabedoria né, universal e que está presente na estrutura do mundo, conceitos, né? E que fazem parte da própria estruturação do mundo que a gente vive. E o estudo, né, que traz esses insights. Com certeza. E aí, talvez vocês estejam se perguntando, porque o tema da nossa live é o que você pode aprender com os anjos, né? A gente está falando muito sobre Abraão, a gente está falando sobre entrar nesse estado de deserto, né? A importância de você deixar o conhecido e tomar uma atitude de fé na sua vida. E você tem a primeira lição de casa que é refletir o que é essa fé que está te faltando, unida de ação. Né? Sair do campo da ideia e trazer para a prática, porque é só nesse movimento que você vai encontrar o teu propósito. Agora, a paraxá dessa semana se chama Bamidbar. E aí, se a gente faz essa viagem no tempo, então a gente vai em Avraham para conseguir entender a essência da paraxá. O que Avraham fez? Então a gente entende um pouco a história dele para entender qual é a energia da semana. Então tá, a energia da semana tem a ver com Avraham. Só que a paraxá da semana em si, ela fala sobre... Tem várias coisas, mas uma das coisas que fala na paraxá é o momento que os israelitas eles estão no Monte Sinai. E eles estão lá embaixo do Monte Sinai, no meio do deserto. Ou seja, a gente está falando desse deserto, né? Eles estão no meio do deserto. E no deserto, eles têm um grande insight. Eles têm uma visão muito importante, que é uma visão muito poderosa. Eles veem, no momento da revelação da Kabbalah, que tem muito a ver com Shavuot, que vai ser... preciso olhar no calendário, mas daqui a pouquíssimos dias, a gente tá chegando já em Shavuot. E Shavuot é quarta, né? Dia 12. Dia 12 de junho vai ser Shavuot. E então, o que acontece em Shavuot é a revelação da sabedoria da Kabbalah para todos nós. E nesse momento que os israelitas estão no Monte Sinai e toda a sabedoria da Kabbalah está sendo compartilhada com a gente, eles veem 220 mil anjos.
E todos esses anjos, que quando eles veem esses anjos, eles se sentem muito inspirados. Inspirados por quê? Porque esses anjos, eles estavam organizados de uma forma especial. Eles estavam divididos em grupos e cada pôr do grupo... sol do dia 11 de junho, começa. Legal. Pôr do sol. E cada grupo tinha uma bandeira. Então, tinham vários grupos de anjos. Cada um desses grupos representava uma bandeira, ou seja, representava uma função. E os israelitas, quando veem esses anjos, eles falam, eu quero ser como eles. E aí, o que isso significa? Né? Eu quero ser como os anjos. Tem algo muito especial para a gente entender sobre isso, que é você ter orgulho da sua história. Você ter orgulho de quem você é. As bandeiras e as funções representavam cada anjo abraçando exatamente quem eles eram, as funções que eles tinham no mundo. Então, eu queria até, se você puder, amor, compartilhar um pouco sobre qual é essa sua visão, né, deles ficarem tão inspirados quando eles veem os anjos ali cumprindo o propósito deles, né, levantando uma bandeira, fazendo parte de uma função, e eles olham e falam, uau, eu quero ser como os anjos. Qual que é o insight cabalístico sobre isso? Eu acho que o insight... Bom, tem vários insights muito poderosos, mas eu acho que um dos mais é que você pode ser quem você quiser, até você mesmo, né? Então, de você... de verdade, a gente estava falando de florescer, né? Do florescer. Mas de você de verdade reconhecer não somente e abraçar quem você é, a sua missão, o seu propósito nesse mundo, mas também enxergar em cada situação que aquela situação é exatamente o que devia acontecer para que você possa ir para o seu próximo nível, ou até mesmo o que é essa situação, por que essa situação acho que a pergunta é por que essa situação está acontecendo, mas a certeza de que está sempre certo. Claro que conectado com um sentimento de autorresponsabilidade, enfim, mas que também tem a ver com a história que você também vai provavelmente compartilhar, que você falou, enfim. Sim. Então eu acho que isso esse abraçar e esse internalizar, não somente com relação a nós, mas também com relação a cada situação que acontece nas nossas vidas, é muito importante. Exato. Eu já vou contar da história, mas antes eu queria trazer algo aqui que tem a ver com o que o Dudu estava falando, né? De você estar nesse lugar especial e você valorizar quem você é. Muitas vezes a gente perde a oportunidade da gente compartilhar realmente a nossa luz, porque a gente está se comparando com outras pessoas, né? Porque a gente está olhando para fora e a gente está falando, porque fulano tem isso e ciclano tem aquilo e a vida de não sei quem já tá nesse lugar e a minha tá não sei aonde. E muitas vezes quando a gente fica se comparando e a gente fica olhando para fora, a gente perde a grande oportunidade de entender por que Deus nos criou. Quando os israelitas olham para os anjos, a gente vai buscar entender então qual que é a interpretação cabalística, que é exatamente, por que é importante que eles se inspiraram nos anjos? E é importante que eles se inspiraram nos anjos porque o que são os anjos? De acordo com a Kabbalah, explica que os anjos, eles têm funções. E essas funções dos anjos são funções designadas diretamente pelo Criador. O que é um anjo? Um anjo é exatamente uma força que está num lugar específico para contribuir de uma maneira angelical para a evolução, para que algo aconteça, para que algo para que algo não aconteça, por exemplo, anjos protetores. Você tá ali, que Deus proíba, vai quase ter um acidente e você, sei lá, não entra num avião ou não pega uma esquina, né? Da onde vêm essas forças de proteção? São anjos. Só que anjos, eles podem ser forças, e anjos, eles também podem estar ativados em pessoas. Então, o que os israelitas... Eu já vou explicar isso sobre estar ativado em pessoas, né? Às vezes você é um anjo na vida de alguém, às vezes alguém é um anjo na sua vida. E o grande ponto é que os israelitas,
quando eles olham para os anjos, eles falam, uau, eles têm funções, eles têm bandeiras, e eles ficam apaixonados por aquela imagem, eles falam, eu quero ser assim também. Eles apreciam quem eles são. Os anjos apreciam quem eles são. Exatamente. De verdade, assim, né? Na essência que a gente estava falando. Exato. Ou seja, quantas vezes na nossa vida a gente não aprecia quem a gente é, né? A gente olha e fala, ai, mas eu devia ser de outro jeito, eu acho que, sei lá, minha vida não vai pra frente nessa situação, ou eu tô atrasado nisso, ou eu já tô velho demais pra isso, ou eu sou novo demais pra aquilo. A gente tem constantes conversas internas que, ao invés de ajudar a gente a viver o nosso potencial, atrapalham a gente de olhar pra dentro de si e falar, uau, eu amo quem eu sou. E o Criador, ele cria cada pessoa, cada ser humano. Tem uma frase que eu gosto muito do Rabbi Nachman de Breslov, e eu sempre falo ela pra vocês, mas tem muita gente nova também, então eu vou repetir, que ele diz o seguinte, o dia que você nasceu foi o dia que Deus soube que o mundo não poderia mais existir sem você. Sem você. Muito lindo isso, né? Muito. E muitas vezes na nossa vida a gente não olha para nós da mesma maneira como Deus olha para nós, nos valorizando. E tem também um outro insight também super cabalístico, que é da bênção, né, de cada novo dia, e que traz o entendimento que quando a gente abre os olhos é porque Deus está confiando em nós mais um dia para que a gente possa fazer o nosso melhor. Então, às vezes, nós mesmos, tem situações, estamos confiando quanto em nós, de 0 a 10. Mas só o fato da gente abrir os olhos significa que Deus está confiando nível 10, 100% em cada um de nós para mais um dia, para a gente poder, de fato, fazer o que a gente veio fazer. Você estava falando do Nachman de Breslov, que eu gosto muito também, e porque às vezes eu vou fazer uma metáfora, né? Vou imaginar que uma pessoa veio para fazer a missão dela e o propósito dela, que seja, enfim, vamos imaginar, um propósito XYZ. Então, se você não fizer, ninguém mais no mundo vai poder fazer aquilo que você veio fazer do seu jeito. Então, isso traz, né, uma especialidade e é muito incrível, né, na vida de cada um de nós, que nós não somos iguais e não temos... cada um é como se fosse uma pintura diferente, é uma aquarela diferente. Ela nunca vai ser igual. E, enfim, então é muito incrível também essa reflexão da manhã conectada com o abrir dos olhos, né? Exatamente. É você olhar para a essência divina que você é, né? E aí eu acho incrível essa consciência ao abrir os olhos, né? Não somente agradecer por mais um dia de vida, que é um milagre, mais um dia de vida, é uma grande bênção, né? Mas também sentir isso, né? Que mais um dia de vida é mais um dia de confiança em você, em mim, para que a gente possa viver aquele dia da melhor forma possível, fazendo o melhor que a gente pode fazer, com o que é possível fazer naquele dia, né? Até conseguir fazer melhor ainda com outros, enfim, de outra forma e também na esteira da nossa própria evolução pessoal, né? Com certeza. Eu acho que, assim, e aí tem muito a ver com a história, que eu acho que eu vou trazer aqui, porque tem muito a ver com isso que o Dudu estava falando, que na semana passada a gente precisou ir no cartório para fazer um procedimento burocrático no cartório. E aí, o procedimento burocrático é ótimo, né? Porque, não sei, alguns de vocês já me acompanham faz tempo e outros estão chegando aqui, mas eu e o Dudu, a gente se casou faz pouco tempo, né? Foi no dia 7 de Adar, que é 17 de março. Um dia muito importante das nossas vidas, né?
E aí o que acontece? Tem toda uma parte civil, burocrática, que a gente precisava organizar algumas coisas. E aí a gente chegou nesse cartório e eu acordei de manhã e ainda comentei com o Dudu. Eu tive um feeling de que tinha alguma coisa especial que ia acontecer, mas eu não, enfim, além do dia muito especial da gente estar indo no cartório para ver questões do nosso casamento civil e tudo mais, mas eu tive algum feeling de que alguma coisa ia acontecer. E chegamos lá no cartório e entra um homem muito simples no cartório, e ele tinha assim, eu olhei pra ele, a roupa dele tava rasgada, era uma pessoa simples, muito magrinho, e me chamou a atenção, porque assim que ele chegou na fila do cartório, ele tava tremendo muito. Eu olhei pra cena e eu falei, eu vi a cena, né? E naquele momento que você vê algo, você tem uma função. Então isso já conecta a gente com isso que o Dudu estava falando. Cada dia a gente abre os nossos olhos e Deus nos dá a vida. E ele tem emuná, ele tem fé. A oração ela fala, né? Emuná terra, que o Criador, Deus tem fé na gente. Todo dia que a gente acorda de manhã ele tem fé, ele deposita essa fé que a gente vai usar o nosso dia para compartilhar, para trazer luz para o mundo. Isso é para todos nós. Então eu vi aquela cena e eu pensei, qual é a minha função? Os anjos não têm as funções deles, eles têm as bandeiras, eles estão agrupados e eles honram e valorizam a função deles. E os israelitas olham para essa situação e pensam, uau, tá balançando a mesa, amor. Uau, eu quero ser assim também. Ok, todos nós somos colocados diariamente em situações e todos os dias você tem uma função em cada situação que Deus coloca você. Bom, naquele momento eu olhei para aquele menino. E talvez em outros momentos da minha vida eu posso ter me deparado com pessoas assim e eu nem percebi. É óbvio que eu já cruzei com pessoas que talvez elas estavam precisando de alguma coisa, alguma ajuda, mas eu estava preocupada, eu estava, sei lá, pensando em outras coisas que eu tinha que fazer e eu não percebi. Mas eu percebi dessa vez e eu tinha uma função ali. Eu vi que ele estava tremendo, estava frio, era bem cedo de manhã, 9 horas da manhã. Eu saí pro lado da rua e fui ver se tinha alguma loja que tinha roupa quente pra eu comprar um casaco pra ele que eu ia dar pra ele. Quando eu vou do lado de fora, não tem nada, não tinha nada aberto, não tinha nada, não tinha nenhuma loja. Eu entrei de novo, falei, o que eu vou fazer? E aí eu tava com um casaco meu que eu gosto muito, inclusive. E eu olhei pra aquela situação, eu olhei pra ele, eu falei, eu acho que o meu casaco vai caber nele. Ele era assim, magrinho, pequenininho. Tirei meu casaco, perguntei, você tá com frio? Ele falou, tô. Então, eu coloquei o casaco e pronto. Passa um tempo, o cartório cheio de gente, e essa cena estava acontecendo, eu vi, e muitas outras pessoas estavam ao redor e não viram. Um homem estava atrás de mim, quando ele me viu tirando meu casaco e dando para esse moço, ele olhou para mim e fez um olhar de aprovação, do tipo, que bom que você fez isso. Ele também ele também se conectou com aquela cena. De alguma maneira ele fazia parte desse filme. E ele pode ter pego aquilo como um aprendizado ou como alguma inspiração e talvez amanhã ele vai fazer isso também, certo? Ok. Dali a pouco, esse moço que eu dei o casaco, ele sai do cartório, ele me dá tchau, ele agradece, ele fala alguma coisa, vai embora, passa 1 minuto, ele volta. Ele volta para ser atendido num caixa, ele chega no caixa e ele se descontrola. Ele perde a cabeça, começa a bater no balcão, meio que vai para cima do atendente. E a gente vendo toda aquela cena. E aí várias pessoas do cartório se mobilizam para tirar ele fisicamente à força, porque ele estava criando uma confusão no cartório. E quando eu olhei para ele, eu tive o pensamento que eu só precisava dar o casaco e pronto. E depois, toda a história e toda a situação poderia levar a gente a pensar que ele tinha usado algum tipo de droga, né? E a gente, inclusive, pensou sobre isso. Será que ele estava drogado? Será que não estava? E etc. E aí a gente foi pra fora do cartório, eu, de novo, me envolvi ali naquela cena, Dudu também, minha mãe estava junto, enfim. Aí eu comecei a falar com ele, né? E, enfim, tentar ajudar ele de alguma maneira para que ele se recompusesse, para que ele, né, caísse em si de novo. Foi toda uma situação. Mas ele era um simples homem que estava ali.
morando na rua, já contou toda a história pra gente, enfim, já estava alguns meses na rua. Ele era uma pessoa simples, muito simples. E talvez, gente, muito provavelmente pela história, ele fez talvez coisas erradas, estava querendo mudar de nome, estava no cartório para mudar de nome. Ou não, né? Ele talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Certo? Talvez. Essa própria questão também de drogas, talvez sim, talvez não, também, mas acho que esse não é o, né? Acho que Não, mas esse é o ponto importante. Entendi. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque talvez, um monte de coisa, talvez ele tinha feito um monte de coisa errada, mas... Talvez. Mas, o que é o mais importante dessa história, gente? Que pra mim, ele foi um anjo naquele momento pra minha vida. E muitas vezes a gente pensa que os anjos, eles vão vir de forma angelical, com asas, com mensagens, né? E uau! E você vai ter uma super inspiração com os anjos. Só que alguns anjos, eles vêm das formas mais improváveis. Alguns anjos podem até fazer coisas erradas, possivelmente. Só que pra mim ele foi um anjo porque naquele momento eu tive um insight super importante. Na vida, e isso tem muito a ver com você ser um estudante de Kabbalah raiz, o que eu vou falar agora. Na vida, nós não devemos ficar barganhando com Deus. Não é sobre ficar fazendo cálculos. Ah, eu vou ajudar essa pessoa se isso, se aquilo, se não sei o que, se aquilo outro. Não, se nós estamos comprometidos com um caminho espiritual, nós precisamos fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo a ser feito. Não importa se a pessoa usou droga ou não, se ele fez coisas erradas ou não. Até mesmo pra você mesmo, né? Pra mim, você diz. Não, digo numa outra situação em relações talvez mais pessoais, mas isso é uma outra. É um outro ponto. Mas assim, muitas vezes na vida a gente faz cálculo, certo? Sim. Ah, eu vou ajudar, não vou, mas essa pessoa não, porque falou mal de mim, porque fez isso pra mim. Gente, no momento que você tá conectado com Deus, e naquele momento eu estava, e eu sei que eu tava porque eu senti Deus me dando no coração quase como uma ordem. Tira o seu casaco e dá pra ele. Em muitos momentos, se a gente realmente quer estar conectado com a nossa fé, a gente precisa seguir essas instruções. E tem momentos que, de novo, eu posso ter perdido essas oportunidades e que eu não vi. E que talvez Deus me colocou outras oportunidades e eu não percebi. Naquele momento eu vi, eu tinha uma função. E eu não sei porque eu tinha uma função na vida dele. Eu sei que naquele momento, não só eu, mas várias pessoas como Dudu, minha mãe e outras pessoas que estavam lá, foram anjos na vida dele. Porque foi incrível quanto todo mundo, com muito amor, estava tentando ajudar uma pessoa que estava totalmente fora de si, que era ele. E todos com muito amor vindo, conversando, querendo ajudar, sabe? Tipo, explicando a situação pra ele super confuso. Tinha muita energia de pessoas querendo, de forma amorosa, ajudar ele. Então, nós fomos anjos na vida dele. Mas, será que todos ali perceberam que esse homem também podia ser um anjo na nossa vida? Entende? Uma simples pessoa que tá morando na rua. Pra mim ele foi um anjo. Gente, não é sobre barganhar e falar, Deus, eu vou fazer o certo porque eu quero receber tal coisa. Não, assim, é fazer o certo porque é o certo a ser feito. É você cumprir a sua função e entender aonde você tá. Você vai encontrar pessoas a cada dia, você vai cruzar o caminho de outras pessoas, você vai conversar. Por que você tá nesses lugares? Por que você tá onde você tá? E aí, eu acho que às vezes também é uma questão, e fica até a dica pro teste, né? Esse fazer o bem, independentemente do que aconteceu, independentemente do que você recebeu, independentemente de como aquela pessoa te tratou, eventualmente na sua vida. Pode testar. Fazer o bem, independentemente, porque veja, o fazer o bem, ele está muito mais conectado com quem você é, com o melhor que você pode entregar. Então, fazer o bem, independentemente do que tenha acontecido, independentemente para quem, é sempre o caminho. É isso que você tá. Quando você começa a entrar nos cálculos, aí você tá aí funcionando, vivendo numa frequência muito mais baixa, vamos dizer assim. Essa frequência do bem,
incondicional é uma frequência realmente inspiradora, né? Uma frequência muito, muito, muito mais elevada. E os resultados vêm. A gente... mas cada um tem a sua opinião e pode falar isso, isso e tal. Então acho que fica a dica para o teste, né? Você testar e ver como que as relações evoluem e como que é também a troca do universo, com as pessoas. E às vezes não vai vir daquela pessoa. Exato, às vezes vem da vida, a vida te entrega, né? E porque não é sobre o que acontece com você, é sobre como você vai reagir a respeito do que aconteceu com você. E como você age também não diz respeito à pessoa que está na sua frente, ou etc. Tal. Como você age diz respeito a quem você é. Exato. E até diria assim, não é só a quem você é, mas é quem você decide ser naquele momento, né? Você é, exatamente, quem você é e quem você decide ser. E às vezes, muito mais até, muito bem colocado, quem você decide ser. Sabe por quê? Isso é um ponto importante, gente, porque a cada dia e a cada decisão, se você decide entrar na sua função, parar de se comparar com outras pessoas, entrar no seu lugar de poder, você vai entender cada lugar que você tá, Deus te colocou ali para um propósito, para uma função. Agora vai depender muito da tua escolha de quem você vai praticar ser nessas funções. Veja, eu não tô contando essa história pra me vangloriar e dizer que eu sou uma pessoa especial, porque eu tirei meu casaco pra dar pra ele, porque não é verdade. Eu sou como qualquer um e vocês também, a gente tá na mesma página. Como muitas pessoas também, enfim. Como muitas pessoas também já fizeram isso. Com certeza. Exato. O ponto não é esse, o ponto não é falar sobre a atitude bonita que eu tive, é sobre o ensinamento espiritual de que quando você decide fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo. Se a pessoa usou droga ou não, se a pessoa, fez coisas erradas ou não, o que importa? Você vai fazer o que é certo? Eu gosto muito de uma coisa que a Karen Berg, que foi minha grande professora de Kabbalah e minha grande referência, né, na sabedoria da Kabbalah, ela dizia, a gente tem que parar de ser polícia de Deus. O que isso significa? Polícia de Deus é aquela pessoa que fica olhando para tudo que tá todo mundo fazendo e fica calculando. Se essa pessoa ela é boa para mim, eu vou ser boa para ela. Se ela é ruim para mim, eu vou prejudicar ela. E você fica o tempo inteiro olhando para quem tá fazendo e o que tá fazendo, se tá fazendo certo, se não tá, e julgando. O meu lugar não é julgar. O meu lugar é me conectar com Deus e fazer aquilo que eu preciso fazer com a força dele me guiando. Quando você se conecta com Deus e faz o que é certo, isso te preenche. Cara, que é prova mais linda do que foi pra mim, esse grande insight, ele, de novo, uma pessoa simples, ele me trouxe um insight poderosíssimo. A vida é sobre você fazer o que é certo simplesmente porque é o certo. E isso, pra mim, foi o presente. Até porque... Perceber isso foi o presente. Até porque as suas atitudes estão conectadas com o seu processo de evolução e vão trazer os frutos que você plantar. E para as outras pessoas também. Essa é uma lei que ela não consegue ser violada por ninguém. Ou seja, a pessoa que você está fazendo um bem também está plantando e vai colher, né? Quer dizer, os frutos das sementes que ela está plantando, das próprias atitudes, da consciência. E às vezes não é nem só atitudes, né? Consciência, porque consciência também é energia, né? Consciência, pensamentos, tal, tudo isso gera energia. Tudo isso também são, claro, guardadas as devidas proporções, sementes, né? São sementes, são vários níveis de semente, né? Exatamente, com certeza. Então a gente tem que estar muito focado quando se fala sobre evoluir espiritualmente, né? Amadurecer espiritualmente. A Kabbalah é um caminho para isso, né? Existem muitos caminhos, a Kabbalah é um caminho para isso. Mas quando você toma essa decisão de que você vai amadurecer espiritualmente, que você quer se conectar mais com a sua fonte, com a sua alma, o que vai acontecer nessa decisão? Você precisa ser muito fiel à sua relação com Deus. Porque vão ter momentos que você vai fazer coisas que aos olhos dos outros é injusto. Por exemplo, ano após ano você vai lá, você dá, sei lá, você sempre lembra do aniversário de alguém, sempre compra presente. Talvez essa pessoa nunca lembra do seu aniversário, talvez essa pessoa nunca compra presente pra você. Você faz o que você faz porque você acredita pra você que é o certo a ser feito.
porque você quer fazer isso, porque é um desejo seu. Talvez um dia essa pessoa vai despertar e vai perceber, uau, caramba, eu nunca lembrei dessa outra pessoa, eu nunca dei um presente, eu nunca lembrei do aniversário dela, e isso pode ser uma oportunidade para ela aprender. Agora você tem que fazer o que é certo porque é certo, senão você nunca é dono da sua ação. Se você tá o tempo inteiro reagindo à atitude dos outros, você tá sempre sendo o efeito e não a causa. Peguem Exatamente. isso, gente. Você faz o que precisa ser feito e o que é certo a se fazer porque você confia que a tua escolha é a escolha certa, independente da atitude dos outros. Você faz o bem ao próximo, você toma uma atitude de generosidade, de gentileza, porque isso está enraizado nos teus valores e nos teus princípios, e ponto. E ponto. Isso é amadurecer espiritualmente, sair do conceito do olho por olho, dente por dente. A gente não tá mais na pré-história. A gente precisa ser dono das nossas atitudes. E tem um outro também insight que eu tive nessa situação, que tem a ver com tudo que você está falando, é que muitas vezes a gente está exigindo algo que a gente não está entregando. Então, por exemplo, se você quer respeito, se você quer ser tratado com dignidade, você precisa também, então, ou em primeiro lugar, entregar respeito, tratar as pessoas com dignidade, né? Então, também serviu para mim, porque assim, muitas coisas a gente sabe. Algumas coisas a gente internaliza no nosso processo de evolução. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ser lembrado pela vida. Opa, olha aqui, veja, sabe esse ensinamento, sabe isso, sabe aquilo. E mesmo às vezes quando a gente internaliza, quer dizer, existe um praticar daquilo, né? Então acho que a gente pode também pensar quais situações das nossas vidas nós eventualmente podemos estar exigindo alguma coisa que a gente não está entregando. E a gente precisa, então, realmente é essa reflexão de falar, bom, se eu quero, né, se eu quero receber mais amor, eu preciso em primeiro lugar entregar mais amor. Eu preciso ser mais amoroso. É assim que, né, é um fluxo universal isso. Claro. E me lembra também quando eu comecei, inclusive, a estudar Kabbalah, muitas vezes as nossas respostas, as respostas que nós mais queremos estão nesse, vamos dizer, nesse deserto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, paramos de olhar para nós, somente para a nossa vida, para nossas questões, e vamos, por exemplo, ajudar alguma pessoa. Todos nós podemos ajudar alguma pessoa em algum nível, independentemente da situação. Quando você sai de você, quando você sai da sua zona de conforto, quando você sai dos seus problemas, que às vezes você está, né, saturado com aquilo, quando você olha para a vida de alguém, quando você agrega valor, acrescenta naturalmente, muitas vezes até no fazer, ao longo do processo de estar ajudando alguém ou pensando como você pode agregar valor à vida de alguém, as suas respostas vêm muitas vezes nesse processo. Exatamente. Isso é muito incrível, porque é bem isso, não é que esse moço, né, que estava em toda essa condição, ele não me deu efetivamente algo. Por exemplo, eu dei efetivamente para ele um casaco. Ele não me deu algo físico, mas ele me deu algo muito mais poderoso. A minha vontade ali naquele momento, né, de fazer o que eu achava que era o certo, que era, essa pessoa tá com frio, eu não quero que ela sinta frio, eu vou fazer o que eu posso, que é dar o meu casaco para ele. Essa atitude pra mim, e olhar pra ele naquela situação e ver depois ele sendo agressivo com as pessoas e tudo mais, e eu manter a certeza de que eu fiz o que era certo. Eu plantei uma semente. Eu plantei a semente naquele momento dele lembrar que existem boas pessoas. Talvez ele tenha encontrado muitas pessoas ruins, como ele relatou, inclusive, de coisas difíceis que ele passou. Talvez ele tenha encontrado pessoas ruins na vida dele. Só que a gente precisa ser o canal. E você olhou pra ele, né? Você olhou pra ele e falou, você é uma boa pessoa. Muitas vezes as pessoas só precisam ser lembradas que elas são boas pessoas. Exato. Às vezes elas estão tão envolvidas em pensamentos negativos, em situações que aconteceram, etc. Tal, que às vezes elas só precisam que alguém olhe e fale assim, você é uma boa pessoa. Exato. A gente se esquece. E isso pode ser uma ignição dentro da pessoa para que ela abra os olhos. Uma simples frase, um simples sorriso às vezes. São coisas tão simples, né, que, enfim, que realmente tem um valor inestimável, né? E
E a gente falava pra ele, olha quantas pessoas boas estão aqui querendo te ajudar. E ele lá no meio da bagunça mental dele, né? Das pessoas que prejudicaram ele, etc. E às vezes a gente só precisa olhar ao redor para esses bons exemplos. E, gente, bons exemplos existem muitos no mundo. O problema é que muitas vezes a gente está olhando maus exemplos. Muitas vezes a gente está olhando para as atitudes que não são boas. E a gente não pode comparar a nossa vida com essa régua das pessoas que estão fazendo coisas ruins. Existem muitas pessoas fazendo coisas ruins. Mas quando você está num lugar, olhe para o que está sendo feito de bom. Olhe com bons olhos. E mais importante, pratique nesses momentos de deserto, né? Quando você sai do seu conforto, que nem o Dudu falou, né? Você sai do seu conforto para ajudar o outro, você tá saindo de si, você tá entrando nesse deserto também. E enquanto a gente sai do nosso conforto, é quando a gente consegue fazer e praticar quem a gente quer se tornar. Porque você não é uma pessoa, você não nasce de um jeito, você vai desenvolvendo a sua personalidade. E a cada atitude, como o Dudu outro dia, né? Há um tempo atrás a gente tomou uma decisão, ele teve essa ideia, na verdade, e me inspirou muito. A gente às vezes estava no semáforo e aí tem pessoas estão precisando de comida, o dinheiro, a gente não tem mais dinheiro na carteira hoje em dia, né? Às vezes você não tem uma coisa para oferecer no carro. E essas pessoas hoje em dia têm Pix. Então a gente falou assim, bom, talvez a gente não vai poder dar, sei lá, centenas de reais cada pessoa no semáforo que aparecer. Mas a gente vai lá e o Dudu começou a tirar foto do Pix dessas pessoas. E sabe, toda pessoa que aparece com um Pix, alguma coisa a gente vai contribuir. Talvez não vai resolver todo o problema, mas a gente está fazendo parte da solução, né? E na vida você todo dia pratica. Então, quem você quer se tornar? Dentro desse deserto que a gente falou, né? Para fechar a ideia de Abraão, que ele estava no deserto, ele viveu o potencial dele no deserto. É sobre isso. Quando a gente sai do nosso conforto, a gente pode praticar desenvolver o nosso potencial. Só que para isso você precisa fazer ações. Assim como Abraão, ele não só teve fé, ele agiu, ele saiu da casa dos pais e ele foi para esse deserto e então ele pôde acessar a sabedoria da Kabbalah e compartilhar com todos que quisessem, certo? Então, o nosso deserto tem o nosso propósito. Isso significa você ter fé e tomar uma atitude, seguir na direção, mesmo que você não saiba para onde você está indo, mas ouvir o teu coração e falar, eu quero essa mudança, o que eu vou fazer? Dá o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho clareza de que mudança. Tudo bem, dá o primeiro passo para criar essa ignição e você então descobrir o que é. Mas a gente precisa estar nesse movimento. E cada dia, lembrando que Deus coloca você, quando você tem esse desejo e você está saindo do seu conforto, Deus está colocando você onde você precisa estar. Nas conversas com as pessoas, nos grupos, no trabalho, no supermercado que você vai, qualquer lugar que você vai, Deus te colocou ali porque você tem uma função. A gente precisa olhar então para a nossa vida, a gente precisa olhar para quem Deus fez, você, Deus te fez, e falar, eu honro, Deus me fez, eu honro quem eu sou. Chega de se comparar, chega de ficar, ai, porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano tá. Da forma mais simples, qual é a sua função hoje, aonde você tá? Como você vai revelar sua luz e ser o melhor que você pode em ação, exatamente no lugar que você tá. E daqui a 1 hora você vai estar em outro lugar. E a tua pergunta é, qual é a minha função aqui? Com os anjos que tinham bandeiras, divididos em grupos. Ou seja, preencha o teu espaço, preencha a tua função, honre, valorize, sabe, prestigie a si mesmo, como Deus te criou. E compartilhe, desenvolva o melhor que você pode em cada lugar que você vai. Qual é a minha função aqui? Por que Deus me colocou aqui? Qual é a bandeira que eu devo levantar nesse lugar? Praticar, gente, todo dia, com pequenas ações, com lugares inesperados, com pessoas inesperadas na sua vida. Quem você tem sido na vida delas? A gente tem que praticar ser a luz, ser o melhor que a gente pode. É o pedido do rei Davi. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Muito poderoso isso. Em cada situação. Tudo que acontece nas nossas vidas. Pedir isso. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos para que eu possa ver. As maravilhas desse mundo. Também as maravilhas desse mundo. É isso que ele pedia. Muitas vezes esse esquecimento de que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Muitas vezes é só um esquecimento de que essa é a verdade. Criados à imagem e semelhança do Criador.
E um dos grandes objetivos do estudo é você se tornar cada vez mais como o Criador. Então uma boa pergunta também, além dessa, é: abro os meus olhos para que eu possa ver. E como é que o Criador se portaria nessa situação? Como ele reagiria? Muito poderoso isso. Muito. Se nós nos perguntarmos isso e reagirmos cada vez mais próximo de como ele reagiria, essa é a verdadeira semente de todos os milagres. Com certeza, maravilhoso. Então, gente, que maravilha. Muitas coisas pra gente praticar, mas acho que assim, em bullet points, é isso. Se pergunta a cada momento qual é a minha função. Essa oração que o Dudu trouxe é muito bonita. Criador, abre os meus olhos, galeinai ve'abita niflaot tehila terra, que é uma oração, inclusive, que o rei Davi fazia. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas desse mundo, para que eu possa ver o que eu preciso fazer aqui, né? Qual que é a minha função nesse lugar? Vamos ativar essa sabedoria, que é olhar para os anjos e lembrar: pera, eu tô aqui nessa situação para uma função. Deus não coloca a gente no lugar errado. Jamais, jamais, gente. E lembrando aqui, só no final, eu gostaria de mandar um abraço. Quando eu falei da frase, você pode ser quem você quiser, até você mesmo, eu li essa frase no perfil do nosso querido Pedro Fitel. Queria mandar um abraço para você, Pedro Fitel, onde é que você esteja. Eu nem sei se ele me segue, nem se ele tá aqui, né? Mas eu ia falar quando falei a frase, não falei, mas tô falando agora. É isso aí, muito bom. Então, muito obrigada. Primeiro quero agradecer ao Dudu com a sua ilustre participação hoje aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigado, eu adorei. Que bom que ele possa estar aqui mais vezes com a gente. Obrigada a presença de todos vocês também. Espero que essa semana seja incrível, que a gente possa lembrar de que cada lugar que a gente está, nós estamos por uma função, que Deus nos coloca ali por um propósito. A gente só precisa sair do nosso conforto, sair da nossa pequenez, entrar nesse lugar, nessa zona de milagres que o Dudu falou, né? E muitas das respostas que a gente está procurando, elas vão aparecer, elas vão surgir nesse deserto. Quando a gente sai, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, as respostas vão vir, tá? Mas precisa de fé em ação. Esse é um grande insight da nossa semana. Bom, que bom que vocês gostaram. Amém. Que maravilha. Lendo aqui. Muito bom também ver todos vocês comentando. Que incrível, que legal, que maravilha. Muito bom. Ele é muito lindo, eu concordo. Concordo muito. Queridos, muito obrigada. Um beijo pra vocês, ótima semana. Shavua Tov. A gente se vê então na semana que vem, pra nossa próxima live. Um beijo, gente. Tchau, tchau.